Olá, pessoal do Desenvolvimento de Sistemas, mais uma aula de banco de dados e agora a tarefa 3. Então você, por favor, acesse o arquivo Word referente à tarefa 3 e vamos fazer juntos aqui, vamos desenvolver juntos as atividades dessa tarefa. Então, nessa tarefa 3, o nosso exemplo será uma locadora de veículos e nós vamos criar a estrutura, os projetos conceitual e lógico para o processo de reserva. Então, imagine a seguinte situação. O cliente entra em contato, ele conversa com um atendente, com um funcionário da empresa e faz o seguinte: olha, eu gostaria de reservar, eu, cliente, estou conversando com você, atendente, e gostaria de reservar um carro que para o dia, por exemplo, para o dia X. Então, o nosso banco de dados, o levantamento de banco de dados, ele já vem aqui, o levantamento de requisitos para o banco de dados, ele já vem aqui organizado, de tal forma que a partir dele nós vamos construir o projeto conceitual e depois, em seguida, o projeto lógico. Bom, então veja bem, ó, vamos começar essa análise aqui de baixo. Nós deveremos, de alguma maneira, armazenar as locações. E por que nós vamos ter uma entidade locação? Porque nós temos um atributo que é a data da reserva. Ó, estou reservando um automóvel para o dia, por exemplo, 10 de junho. Então, data da reserva é um atributo da locação. Nessa locação, nessa reserva que está sendo feita, nós temos que dizer quem é o veículo, quem é o cliente e quem é o atendente que está em contato com o cliente. Bom, no entanto, os dados do veículo não ficarão em locação, eles ficarão especificamente em veículo, aqui em cima. Então, o que é específico do veículo? A placa e o ano de fabricação, de uma maneira muito simples. Poderíamos ter outros atributos aqui, mas de uma maneira simples. Então, todo veículo vai ter placa e ano de fabricação. Só que esse veículo é de um determinado modelo. Então, os dados do modelo, eles ficarão numa outra entidade, onde eu tenho o nome, cadastrados os nomes de cada um dos modelos. Mas cada modelo é de uma determinada marca. Então, nós teremos aqui ó, o nome da marca, né? Criando essa linha de relacionamentos de tal forma que cada atributo fica especificamente na sua entidade. Então, em uma locação, nós vamos ter a data em que foi feita a reserva para o dia X, qual foi o veículo reservado, quem é o cliente. Então, os dados do cliente não ficarão em locação. Os dados do cliente ficarão aqui em cliente, numa entidade chamada cliente. E o que queremos saber de cada cliente? O nome, o CPF, a data de nascimento e o celular. Poderíamos ter aqui o endereço, outros dados, mas por enquanto a gente vai utilizar de uma maneira muito simples. Aí precisamos indicar em que cidade esse cliente mora. No entanto, os dados da cidade não são do cliente, eles são da cidade. Portanto, nós temos aqui, ó, teremos uma entidade chamada cidade, toda cidade tem nome, e eu preciso dizer em que estado fica essa cidade. Então, os dados do estado ficarão numa entidade chamada estado, que possui sigla e nome. Então, vamos lá. Na locação, a gente indica quem é o cliente, e aí, cliente aqui, todo cliente tem nome, CPF, data de nascimento e celular, e esse cliente mora em uma cidade. Essa cidade tem um nome e ela fica num estado. Esse estado tem sigla e nome. Esse cliente também, ele tem um estado civil. Ele é solteiro, solteira, casado, casada, viúvo, viúva, divorciado, divorciada. Só que os dados dos estados civis não ficam na tabela cliente, eles vão ficar na tabela, na entidade, melhor dizendo, estado civil. Então a gente vai ter o nome de cada um dos estados civis. E a mesma coisa do gênero, masculino, feminino, né? Então nós teremos uma entidade chamada gênero e o nome de cada um desses gêneros. Então, a organização do levantamento de requisitos. Então, isso daqui que nós fizemos
é o levantamento de requisitos. Já destacando essas relações que nós colocamos aqui, fomos explicando, ela vai facilitar muito o trabalho de vocês. Vai facilitar muito o nosso trabalho na construção do projeto conceitual e depois em seguida do projeto lógico. Tá legal? Então, de posse dessas informações, nós vamos construir o nosso projeto conceitual. Então, vamos iniciar aqui o BR Modelo. Né? E aí, a gente vai navegando entre as duas janelas para poder construir o nosso projeto conceitual. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entidades. 10 entidades. Cada um desses itens em vermelho será, no projeto conceitual, uma entidade. Mas eu só vou destacar aqui um algo para a gente lembrar e ir fixando. Por que existe a entidade marca? Porque eu terei que cadastrar os nomes das marcas de automóveis. Então, o nome da marca é pela necessidade de ter que armazenar o nome da marca que existe a entidade marca. E assim acontece com todas as entidades. Por que nós teremos uma entidade chamada locação? Porque será necessário armazenar a data da reserva. O carro, o veículo está sendo reservado para o dia X. Essa data da reserva é um atributo. Em qual entidade esse atributo deve ser fixado? Bom, a data da reserva é de uma entidade chamada locação. O automóvel ele será alugado, ele será locado. Muito bem, então nós teremos aqui 10 entidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entidades. Nós vamos construindo isso daqui com calma. Então a primeira entidade, vou começar por onde começar? De qualquer lugar. Nós temos que tentar fazer um projeto conceitual que fique organizado, de fácil visualização. Então, marca, nós vamos começar aqui com marca, lembrando que o nome de toda a entidade é sempre em caixa baixa. Se eu tenho uma entidade marca, obrigatoriamente nós vamos ter aqui um atributo identificador chamado ID marca. Essa é a base, a estrutura básica, né? Se eu tenho uma entidade, eu tenho um atributo identificador com o nome ID, nome da entidade. E depois, lá no projeto, no levantamento de requisitos, nome. Então, nós vamos acrescentar aqui um atributo, vou trazer para cá, que vai se chamar nome. Então, todas as marcas, nós vamos cadastrar as marcas. O código de cada marca é o ID marca. E aí nós vamos inserir as marcas, as diversas marcas de automóveis, criando uma lista com código e o nome de todas as marcas. Eu vou dar um clique aqui no salvar. Este aqui é o projeto conceitual da locadora de veículos, então eu vou chamar de Loca ETEC. E vou salvar na área de trabalho. E você salve na sua pasta aí de trabalho, onde você está salvando todas as tarefas de banco de dados. Então, ó, projeto conceitual. E aí é o Loca ETEC. Muito bem. Então, a gente faz um pouquinho, salva, faz mais um pouquinho, salva, e nós vamos caminhando. Agora nós vamos ter uma entidade chamada modelo. Então, uma segunda entidade que vai receber o título de modelo, caixa baixa. Clique no salvar. Obrigatoriamente, nós vamos ter aqui um atributo identificador chamado ID modelo. E, olhando lá no projeto, no levantamento de requisitos, todo modelo tem nome. Então, um atributo atômico dizendo que todo modelo tem nome. Vou mudar só a ordem um pouquinho aqui, porque eu acho que vai ficar no futuro, vai facilitar um pouquinho para a gente deixar dessa outra forma aqui, né? Para poder ajustar os atributos, seleciona a entidade, Ctrl O, tá beleza, tá feito. Então tá legal.
Marca e modelo estão prontos, vamos seguir. O que está em vermelho são os relacionamentos. Então, eles não vão entrar como atributo aqui, né? Eles vão depois, na próxima etapa, quando nós criarmos os relacionamentos, as cardinalidades e os tipos dos relacionamentos. Vamos construindo passo a passo aqui o nosso trabalho. Nós vamos precisar de uma entidade chamada veículo, e para todo veículo, 2 atributos, placa e ano de fabricação. Então, mais uma entidade aqui, essa entidade vai se chamar veículo, sem acento, né, porque a gente já está fazendo a parte de desenvolvimento, de projetos, de trabalhos, então a gente já não usa mais acentuação. Se eu tenho uma entidade chamada veículo, obrigatoriamente um atributo identificador chamado ID veículo. Muito bem. E aí, 2 atributos atômicos, placa e ano de fabricação. Então, vamos lá. 2 atributos atômicos, 1, 2, e aqui vai ser placa e ano de fabricação. Lembrando que esse ano FAB poderia ser ano, fabricação, só não pode ter acentuação nem ser cedilha. Então, por exemplo, fabrica cal. Isso poderia ser feito, o ano de fabricar cal, de fabricação. Mas não poderíamos colocar aqui o C cedilha, o tio ou qualquer outro acento. Tá? Clique no salvar. Vamos seguindo aqui o nosso projeto. Agora nós vamos precisar de estado, que vai ter sigla e nome. Então, mais uma entidade aqui chamada estado. Essa entidade chamada estado, obrigatoriamente, ela vai ter o ID estado. Depois, o atributo atômico, sigla. Depois, o atributo atômico, mesmo que ele tenha invertido a ordem aqui, a gente ajusta nome, Ctrl O para organizar e clique no salvar. Muito bem, estado está pronto. Próxima entidade, cidade, que tem apenas nome. Então, mais uma entidade aqui chamada cidade. Obrigatoriamente, nós vamos ter aqui o atributo identificador ID cidade e toda cidade vai ter o seu nome. Clique no salvar. E depois nós vamos ter aqui estado civil e gênero. Então, um de cada vez. Estado civil. Eu vou colocar aqui, ó. Estado civil. Obrigatoriamente ID Estado Civil e olhando o nosso projeto conceitual. Estado Civil vai ter o atributo atômico nome. Clique no salvar. E agora, já estou visualizando como é que isso aqui vai ficar. Eu vou colocar para cima. E na sequência, nós vamos colocar aqui o outro atributo, que é a outra entidade, que é a entidade gênero. Então, mais uma entidade aqui, chamada gênero, caixa baixa. Obrigatoriamente, nós vamos ter aqui em cima ó, o ID gênero. Volta lá para dar uma olhadinha. O que todo gênero tem? O nome, né? Então vai ser ID gênero 1, solteiro, 2, casado. Gênero, desculpe, 1, masculino, 2, feminino, estado civil, né? Que é solteiro, casado. Então, traz para cima aqui. E o nome esse atributo vai se chamar nome. E aí, a gente organiza, tá? Então, quase pronto aqui. Eu só vou trazer o cidade para cá, porque eu já vou visualizando como é que isso daqui vai ficar. Então, já mais ou menos eu sei aonde eu quero chegar e vocês vão, com a prática, vocês vão aprendendo aqui no transcorrer das nossas atividades. Clique no salvar. Nós temos agora, ó, já fizemos marca, modelo, veículo, estado, cidade, estado civil e gênero. Agora nós vamos colocar o cliente. Então, uma entidade aqui chamada cliente. Obrigatoriamente, nós vamos ter o ID cliente. Muito bem. E depois o ID cliente, nome, CPF, data de nascimento e celular. 4 atributos.
Então aqui, ó, nome, segundo, data de nascimento, o terceiro, CPF e um quarto atributo, celular. Vamos lá. Cada um deles agora, nome, CPF, data de nascimento e celular. Clique no salvar. Estamos quase acabando essa primeira parte do projeto conceitual. Faltam apenas duas entidades e são elas o atendente. Então nós vamos aqui, ó, eu vou subir, não, vou deixar desse jeito, eu acho que cabe, acho que do jeito que está aqui deve caber, tá? Então vamos ver, qualquer coisinha a gente remaneja para lá, para cá. Então aqui nós vamos ter o atendente, obrigatoriamente nós vamos ter o ID atendente, vamos ver o que tem lá no nosso levantamento de requisitos, tem nome, nós vamos cadastrar só o nome do funcionário da loja, do funcionário da locadora. Então, por exemplo, Antônio José da Silva. 2, atendente Maria Aparecida Costa, e assim por diante. Tá? E aí, por fim, nós vamos ter locação, que vai ter apenas um atributo atômico chamado data DT reserva. Então, mais um aqui, que nós vamos chamar de locação, locacal. Obrigatoriamente o atributo identificador, agora eu vou ter que pôr para baixo. Depois a gente ajeita, isso aqui vai ficar legal. Então vai ser ID locação, muito bem, e um atributo chamado data da reserva. Ctrl O, tudo organizado, tá? Vou levar isso aqui só um pouquinho para cima. Vou levar isso aqui só um pouquinho para cima, porque para tentar fazer com que, para ficar fácil aqui de vocês visualizarem e para eu trabalhar também de uma maneira mais tranquila, eu acho que vai facilitar um pouquinho o nosso trabalho. Mais um pouquinho para cima aqui. E acho que clique no salvar. Então tá aqui, ó. Puxa, quase deu, hein? Deixa eu só tentar fazer com que... Vou trazer para cá, ó. Vamos ver se isso daqui vai dar certo trazendo para cá. Ctrl O. Depois a gente ajeita. Se não der, a gente vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então tá feito, ó. Já inserimos todas as entidades e todos os atributos que foram destacados lá no levantamento de requisitos da nossa locadora de veículos. Lembrando que isso aqui atende apenas à reserva. Olha, estou ligando aí, né? Eu, cliente, estou ligando aí para fazer uma reserva. No dia X, eu vou precisar do carro tal. Quem conversa comigo é um determinado atendente, um funcionário lá. Bom, dessa forma, clique aqui no salvar. Vamos lá no nosso BR Modelo. Clique no salvar. Nós encerramos a primeira parte da videoaula dessa tarefa 3 e voltamos daqui a pouco para começar a construir os relacionamentos. Tá legal? Daqui a pouquinho a gente volta. Até já!